Nação palmeirense, o Palmeiras se preparando, né, para a final do Campeonato Paulista, onde está atrás do placar, mas a gente sabe da força do Palmeiras, né? Para mim, o Palmeiras vai reverter essa situação. Para mim, o Palmeiras vai ganhar de 2-0. Final essa que é depois da data FIFA, né? Data FIFA essa que a seleção brasileira jogou ontem. Não foi tão bem, mesmo assim venceu. Mas o craque Neto partiu para cima da CBF, de Dorival, né? Defendendo, né? Por que não Estevão e Endrick não jogam nessa seleção brasileira, né? É um questionamento que eu acho que não só dos palmeirenses, né? É de toda a mídia, de todos os torcedores. Dois jogadores qualificadíssimos que poderia jogar nessa seleção e não joga, né? E Neto soltou o verbo, né? Por que Estevão e Endrick não jogam nessa seleção, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, os donos da bola, link da descrição. Vamos ver o que eles falaram no final do vídeo e deixar a minha opinião. Vamos lá. Jogar uma bola pequenininha. Uma bola pequena, uma bola onde você não vê perspectiva. Você pode falar o que você quiser do Palmeiras. O Palmeiras está jogando bem tecnicamente? Não. Mas é um time que vai, que busca, que volta. Olha o Flamengo do Felipe Luiz. O Felipe Luiz fez o Flamengo jogar, não como o Jorge Jesus, mas fez o time jogar. Você vê o Cuca, no Atlético Mineiro, é impressionante. É impressionante. O Dorival Júnior, faz 7 substituições, 7. Ô, Júnior, você pode ficar bravo comigo, você pode não querer falar mais comigo. Tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Eu sou seu amigo até o resto da vida. Eu e o Veloso somos seu amigo há 40 anos. Mas pera um pouquinho. Você não coloca o Endrick nem o Estevão, cara. 7 substituições. Os dois meninos voando. O melhor jogador do futebol brasileiro. O melhor jogador de futebol brasileiro. Você bota João Pedro, que não pega na mão. Aí eu queria entender. Não. Por isso que vocês, muitas vezes, vocês que estão aí do lado da televisão, vocês que ficam assistindo o programa de televisão, vocês que assistem Globo Esporte, assistem essas coisas, esses caras mentem tudo pra vocês, gente. Os caras contam mentira pra vocês acreditam. Você fala, sabe por que esses caras jogam? Porque eles têm que ser convocados para a seleção brasileira, até porque é aquilo que acontece, comercialmente falando. Você acha que o Estevão não é... Quer dizer que o Estevão não pode, então, jogar 2 jogos mal da eliminatórias e ter uma chance na terceira. O João Pedro pode. Né? Ele não pode nem ser convocado. Então, isso aí é tudo negócio. A seleção brasileira não é de vocês, não é do povo. Isso é mentira. A seleção é da CBF. Da CBF, que é uma seleção onde 27 federações vão votar por unanimidade no Edinaldo. Segunda-feira, que o João Avelange, que é antes do jogo da Argentina, que o João Avelange foi trucidado por todo mundo. Que o Juliano Coutinho. Vocês dão uma olhada em relação ao Rogério Caboclo, que foi destituído, e só eu falo isso aqui. Eu, o Veloso, o Souza, o Maravilha, porque eu não tenho medo dessa coisa. Não é verdade. Bom, o Zé Maria Marim foi preso. Não acontece nada com a CBF. Que, por sinal, hoje tem um QG lá em Brasília. Por que vocês acham que o jogo é em Brasília, gente? Por que vocês acham que os jogos são em Brasília? Por que vocês acham que o Flamengo joga em Brasília? Por que vocês acham que os times vão jogar em Brasília? Porque aí é a parada política, a parada dos caras para ter as coisas. Você acha que uma CBF tem que ficar com o Ricardo Teixeira o tempo que ficou, tem que ficar com o Zé Maria Marim, tem que ficar com o Rogério Caboclo e o João... 4 ex-presidentes foram presos e não pode mais estar no futebol. Aí vocês acham mesmo... E o atual já caiu e voltou. E o atual já caiu, que veio daqui dos donos da bola, lembra? O que eu disse aqui, que por sinal um monte de gente ficou muito bravo comigo. Ele voltou porque o Gilmar Mendes deu uma canetada para que ele voltasse para disputar da Olimpíadas. A gente que está na Olimpíadas? Ficou fora. A gente ficou fora da Olimpíadas. Então, aí estão agora falando dos ingressos do Corinthians, né? Mas qual clube que não tem problema de ingresso? Quais são os clubes que não tem? Você tem show aqui que os cambistas têm mais ingresso do que o povo, gente. As pessoas mais humildes não têm condições de assistir um jogo de futebol. As pessoas mais humildes, os pobres mesmo, e não tem condição de ir num show de quem quer que seja. Um pai e uma mãe não tem condição de levar o filho para ir num jogo. Você acha que desses 70 mil ingressos aí, 20 mil não foi dado? Eu não sei, eu só imagino, porque eu não posso provar. Porque se eu provasse, eu chegava a madeira aqui, igual da grua.
Você tem uma grua aqui, é pra funcionar, né, Veloso? Vai ficar bom, não hein? pode ficar o programa 1h30 sem grua, né? Ué, se você tem uma grua aqui, não pode ficar parada a grua, né? Então, o engenheiro, quem quer que tem... Numa homenagem muito linda para sua mãe, que dia 30 é a data do aniversário dela, não é? E, Lucas, onde ela estiver, tá? Ela estará torcendo por você e celebrando as suas conquistas aqui com a gente. Tá bom, meu querido? Eu tenho certeza que você vai honrar essa camisa como você sempre honrou a sua querida mãe, tá, querido? Você está em casa, querido? Estou me sentindo em casa. Muito obrigado, viu, pelas palavras, pelo carinho, não só seu, mas de todos. Muito bem, olha, eu vou passar a palavra para o Zé, porque eu acho que a gente fala tanto aqui sobre a relação do esporte, da emoção com a família, Eu acho que o futebol é muito mais do que a gente fala, do que a gente vê. E eu vou passar para vocês, porque já deve ter visto várias histórias parecidas no esporte. O Lucas Evangelista foi apresentado, só para contextualizar, contratado, vem do Red Bull Bragantino, um excelente jogador, mas ele lembrou da mãe dele, que faleceu em 2023. E a emoção tomou conta dele antes mesmo da fala com os jornalistas. Zé, conta um pouquinho. No dia 30, né? No dia a camisa que ele vai usar, ele vai usar o número 30, que é o dia do aniversário da mãe dele. Zé, como é que é isso? Como é que bate isso num atleta profissional? Ali, provavelmente, Edu, ele lembrou-se da mãe dele, né? Mas eu tenho quase que 100% de certeza, passou um filme ali, todos os momentos que ele venceu com ela, todos os momentos que ela esteve ao lado dele, né? Quando cresceu, quando acompanhou nos jogos, quando deu suporte a ele, quando precisou. As pessoas acham que o futebol é lindo, maravilhoso, né? Apenas, só para você ter uma ideia, apenas 3% de todos os jogadores que vocês estão vendo têm condições de, quando parar de jogar, ter uma vida estabilizada. Apenas 3%. Apenas 3% de quase todas as crianças que começam ou que sonham se tornarem jogadores de futebol, 3% apenas chegam também a se tornarem jogadores de futebol. É muito complicado, é muito difícil, não é fácil, né? E normalmente a família está ao lado dos jogadores, a família está ao lado dos filhos, né? Nessa jornada tão difícil. Vocês são repórteres aqui, provavelmente vocês acompanharam muitos e muitos jogadores, conhecem muitas e muitas histórias, né? Talvez até mais do que eu, mas assim, eu tenho certeza que o almoço, sentando, conversando com a mãe, o primeiro gol que fez, o abraço que deu na mãe quando chega em casa, isso volta, a emoção toma conta. Eu acho que é bom isso, é bom porque já mostra um outro lado, né, de um jogador que, no mundo que nós estamos hoje, em que todo mundo pensa, né, TikTok, Instagram, uma série de coisas, ele não teve vergonha de mostrar o sentimento dele, né? Isso é uma das virtudes do ser humano, é não esconder os sentimentos, acho que é verdade, é ser verdadeiro. E falei antes aqui da apresentação, né, quando você, o Lucas Evangelista falou assim, é muito bom jogador. Também acho. Muito bom jogador. Eu acompanho o Lucas desde a época de São Paulo, tenho ótimas informações sobre ele, ótimas informações mesmo, e o que ele sentiu ali só mostra o jogador e o ser humano que é, né? Então, parabéns, desejo que ele consiga alcançar todos os sonhos, né, da vida dele, porque daqui a pouco ele para de jogar e tem outras coisas, deve ter família também. Sim. E que ele possa se tornar o exemplo que a mãe dele foi para ele e para os filhos dele. Muito legal, Zé. Olha, agora a gente vai fazer o seguinte, mandar um abraço para o Lucas Evangelista. Você, dona, obrigado pela participação, porque é o seguinte, sexta-feira a gente tem adotado... Nação palmeirense, Neto detonou, né, a CBF. Os motivos todo mundo já sabe, né? Não convocar Hendrick, não colocar Estevão para jogar, né? Eu sempre digo aqui a vocês, né? Muda de treinador,
muda de treinador e os jogadores são sempre os mesmos. Essa é a seleção brasileira. Isso é CBF. Pode mudar o que mudar. Os jogadores é sempre aquela turminha, né? Cara, vai fugir ali um ou outro, mas... Fica-se a pergunta, por que não colocar Estevão? O melhor jogador do futebol brasileiro hoje, né? Essa é uma pergunta que deve ter sido feita para Dorival, né? E para mim, eu já vou deixar minha opinião, né? Um péssimo treinador, né? Um treinador fraco, né? Um treinador que para mim não merece dirigir uma seleção brasileira. Eu vou além. Dorival Júnior não merece dirigir nenhum clube grande do futebol brasileiro. Sei que muitos vão dizer, mas ele ganhou com o Flamengo. Pessoal, ele caiu de paraquedas naquele time do Flamengo ali e foi campeão, né? É diferente. É diferente. Ele não ganhou por mérito. A realidade é essa. Mas é isso, né? O Palmeiras se preparando aí para essa final. Final decisiva contra o Corinthians. Vejo muito torcedor desanimado. Eu peço para não desanimar. O Palmeiras vai ser campeão 2-0. Mas também uma cena que chamou a atenção, né? Foi hoje a apresentação de Lucas Evangelista. Muitos fazendo elogios, né? Lucas Evangelista. É um jogador que saiu aqui muito cedo do futebol brasileiro, 2013, né? Revelado pelo São Paulo. Rodou a Europa todinha. Veio para o Bragantino desde 2020 ou 2021, se eu não me recordo. E vem fazendo bons jogos, né? Vem chamando a atenção e o Palmeiras contratou, né? A sua apresentação, ele chorou muito, né? Porque ele pediu para jogar com a camisa número 30. Camisa essa que é justamente a data de aniversário de sua mãe. Chorou, chegou a se emocionar ali. Passou um filme na cabeça do jogador, eu não tenho nenhuma dúvida, né? No mundo que a gente vive hoje, como o pessoal da bancada mesmo disse aí, isso é muito importante. Porque a gente sabe da dificuldade que o cara teve. Ele vai querer vencer, ele vai querer passar isso para dentro do campo. Então, sem sombra de dúvida, o Palmeiras está trazendo um grande jogador, que para mim, Lucas Evangelista, é um grande jogador. Jogador que chega e pode ser titular sim. Mas também está trazendo um homem, né? Um homem que sabe das suas responsabilidades. Um homem que, pelo que a gente percebeu, ele é exemplo para sua família. Quer dar exemplo para sua mãe. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Palmeiras ganhou nessa contratação, né? Tem a informação que Maurício já está treinando, pode ir para o jogo, né? Pode ser a novidade contra o Corinthians. O que é que a gente espera, pessoal? Um grande jogo contra o Corinthians, né? Estevão, Maurício retornando, Vitor Roque, Veiga, né? Acho que são jogadores que podem dar esse título contra o Corinthians, né? Sem sombra de dúvida, Palmeiras buscando seu tetracampeonato vai ser um grande feito, né? E é isso que a gente espera, né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.